Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que se encontram aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Para mim é uma grande alegria, é um motivo de honra, de grande orgulho estar aqui com todos vocês. É, na verdade, um grande privilégio, porque eu sei o quanto é difícil você reservar um tempinho para assistir ao que eu falo aqui no canal. Então, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito lisonjeado. E para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, isso mesmo. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E claro, você, dos diversos lugares do Brasil e do mundo, você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Esse canal, o Vigilante da Razão, é um canal que trata sobre diversos assuntos. Assuntos que vão desde religião, política, filosofia, ateísmo, agnosticismo. Eu costumo falar de tudo um pouco para que você, meu amigo, minha amiga, se sinta muito bem e fique muito bem informado. Você que é católico, protestante, você que é espírita, candomblessista, meu amigo, minha amiga, que não tem religião alguma, você que é apenas um livre pensador, você é muito bem-vindo aqui neste canal. Então eu quero já abraçar a você, respeitosamente, você que vem dos diversos lugares do país, né, e também do mundo. Eu estou sabendo que o canal Vigilante da Razão tem audiência em Moçambique, na Espanha, nos Estados Unidos. E você, de todos esses lugares, é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Quero mandar um abraço também todo especial a você que nos acompanha nas redes sociais. Eu não posso esquecer que o perfil Vigilante da Razão no Instagram e também no TikTok tem grandes seguidores, tem pessoas maravilhosas que sempre estão acompanhando, então receba meu cordial abraço nesse momento. E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, eu peço encarecidamente, eu realmente preciso que você tecle no botão de inscrever-se no canal e também no botão de notificações, no sino das notificações, porque quando você faz isso, você está dizendo para o YouTube: olha, YouTube, eu preciso receber as atualizações desse canal. Eu gostei do que eu assisti nesse canal e eu quero continuar recebendo. Isso para mim é uma grande alegria, é uma grande honra saber que você está atento a todo o material que eu posto aqui. E também você que de repente é membro do canal. Você fez uma aposta ainda mais ousada no canal e você investe recursos no canal. Não se admire se eu realmente for muito grato a você, porque cada centavo que você investe no canal, você que é membro e você que contribui através do Pix, vigilantedenilson@gmail.com, você está dizendo para mim: Denilson, eu vou investir no seu canal. Por favor, Denilson, continua fazendo esse conteúdo, porque eu gosto desse conteúdo. E eu tenho presenciado isso. Temos poucos membros, mas são membros fiéis. São membros que sempre chegam junto. Então, você também faz parte dessa história e é um investidor do canal. Muito obrigado. De coração, muito obrigado. Mas vamos direto para o vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero falar sobre o seguinte assunto. Preste bem atenção ao nosso título do vídeo de hoje. Eles querem escrever a nossa história. Então, preste muita atenção em dois exemplos que eu trago aqui para você de forma esclarecedora e você vai gostar muito desse vídeo. Na primeira história que eu quero contar, no primeiro exemplo, é um exemplo que eu vi recentemente em uma publicação de ciência que falava o seguinte: perdemos 1.800 anos por conta do erro de alguns monges. Então, quando eu vi essa matéria, eu fui logo clicar nela e percebi que tinha o seguinte teor. Imaginem vocês: a
Arquimedes, que foi um grande pensador que viveu cerca de 200 anos antes da nossa era comum, ele escreveu alguns tratados sobre ciência e matemática. Alguns desses tratados foram resgatados, aproveitados por volta do século 17. Então, há cerca de 1800 anos antes da descoberta e do desenvolvimento de estudos que o próprio Arquimedes tratava em seus pergaminhos, e o que aconteceu com a ascensão do cristianismo, monges católicos que tiveram acesso aos estudos de Arquimedes, nada mais nada menos que Arquimedes. Eles, os monges, apagaram os estudos de Arquimedes e escreveram salmos e canções religiosas. Por que eu estou trazendo esse assunto à tona? E o que isso tem a ver com a sua própria vida? Por muito tempo, a religião ditou as regras da existência humana, a explicação de fenômenos naturais, a explicação e a justificativa para o surgimento de doenças, e também as curas daquela época eram muito relacionadas e ligadas à religiosidade. Parte disso percebe-se com muita clareza na perseguição que era realizada naquele tempo contra os estudiosos, os cientistas, os filósofos, os grandes pesquisadores que estavam ali tentando, por meio da razão, encontrar a solução para os grandes dilemas que afetavam a humanidade naquela época. Eu estou falando da Idade Média. Acontece o seguinte: esses escritos de Arquimedes foram apagados e reescritos outros escritos de cunho religioso. E apenas, pasmem os senhores, apenas nos anos 1900 é que esses estudos foram realmente descobertos. É claro que outras cópias desses estudos passaram de mão em mão e chegaram ao conhecimento de outros estudiosos que aplicaram esses conhecimentos do Arquimedes e constataram que fazia todo sentido. Você sabia, por exemplo, que Arquimedes foi o primeiro cientista que estudou com muita seriedade o impulso e a relação do peso submerso na água com a água que era removida de qualquer coleção de água que houvesse, como piscina, lago, até mesmo mares? Esses estudos foram importantíssimos para, inclusive, viabilizar as navegações. O voo, por exemplo, de aeronaves, mas os estudos de Arquimedes foram substituídos por hinos e salmos que foram escritos nos mesmos pergaminhos. Algumas pessoas até dizem que essa era uma prática comum naquela época, mas não justifica estudos importantes da ciência serem substituídos por meras fantasias religiosas, meras poesias religiosas. Imaginem vocês a quantidade de conhecimento teórico ao qual nós fomos privados no decorrer de todos esses séculos, da Idade Média até o presente momento, e ainda hoje os negacionistas que o digam, nós somos aí bombardeados com pseudociências, com superstições, tentando substituir o lugar da ciência pura e necessária. Isso é uma coisa séria e nós precisamos entender que não dá mais para continuar dessa forma. A outra história que eu quero contar no dia de hoje traz o seguinte teor. Uma pessoa concordou em conceder uma entrevista para uma emissora de TV ligada a uma igreja evangélica. Muito bem. Ela concordou em conceder uma entrevista que tratava exatamente da relação dos fãs com os seus artistas preferidos. Uma matéria exclusiva de entretenimento. E a pessoa concordou. Logo após, a igreja que está ligada a essa emissora de TV pegou a matéria que era da emissora de TV e utilizou de maneira totalmente irresponsável, sem
pedir a autorização devida. Utilizou em programas da igreja. Você sabe do que eu estou falando. A igreja era a Igreja Universal do Reino de Deus. E a emissora era a Record TV. Interessante é que o bispo Edir Macedo, ele procura dissociar sempre o seu patrimônio do patrimônio da igreja, mas isso nem sempre é possível. Foi ele quem adquiriu do senhor Abravanel a Rede Record, que hoje se chama Record TV. E todos os programas que são exibidos pela Igreja Universal na Record TV são de responsabilidade do bispo, que também é proprietário da emissora. É claro que existe uma afirmação legal de que esses horários são cedidos através de arrendamento de horário, de aluguel de horário, e você sabe o que isso significa. Significa um tipo de lavagem de dinheiro. A igreja arrecada o recurso do fiel, do qual não há inserção, não há dedução de impostos e taxas, e investe na Igreja Universal como pagamento de horários de programas de TV. Mas isso aí não é o caso do vídeo de hoje. Eu queria somente dizer que é importante que a gente perceba o uso da imagem da pessoa na reportagem da TV Record e o uso da mesma imagem, claro, em detrimento da vontade da pessoa que concedeu, porque ela concedeu apenas para uma finalidade, esse uso da imagem para outra finalidade. Isso constitui desvio de finalidade e uso indevido da imagem da pessoa. Você vê, quando eu saio para as ruas fazer entrevistas, eu sempre pergunto: você permite o uso da sua imagem no canal? Porque é fundamental que o direito que a pessoa tem à sua própria imagem, ao uso da sua própria imagem, seja preservado. Mas a Igreja Universal não considera isso, não considerou isso por ocasião desse grande imbróglio que começou lá em 2018 e terminou na época atual com a condenação da Igreja Universal ao pagamento de uma indenização de R$30 mil à pessoa que se sentiu ofendida e a retirada do material da grade de programação da Igreja Universal. Então, paz, meus senhores, é sempre assim. Eles desviam a finalidade. A igreja teria a finalidade de exercer uma atividade supostamente espiritual, de orientação religiosa, de acolhimento das pessoas e até de filantropia. Mas isso não acontece. O que acontece é o uso da máquina religiosa para promoção de enriquecimento ilícito, aumento de patrimônio do próprio líder. Isso é a grande verdade. Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Até quando nós vamos permitir que não apenas a imagem da pessoa seja utilizada, como também a sua boa-fé, os seus recursos, as suas esperanças em dias melhores que nunca vêm, porque simplesmente esse Deus não existe. E as promessas que a igreja faz não procedem, não acontecem, não estão condizentes com a realidade. Precisamos abrir os olhos, tá certo? Então, gente, fica aí o alerta. Não se aproxime de sistemas que desviam a sua própria finalidade. Se ele desvia a própria finalidade, que é a razão de ser do seu CNPJ, porque toda igreja que se preza precisa ter um CNPJ. E esse CNPJ está ligado, claro, a uma atividade religiosa. Você não pode ser coparticipante de um sistema que enriquece apenas o líder. Por que é que os royalties do uso das imagens das pessoas para a preparação de conteúdos midiáticos, marqueteiros das igrejas não são levados em conta? Por que eles podem utilizar-se da sua imagem em benefício próprio e você acha isso normal? E mais do que isso, eles não se utilizam apenas da sua imagem, se utilizam dos seus recursos, se utilizam da sua esperança, se utilizam às vezes da sua mão de obra.
Essa semana mesmo passei numa igreja evangélica e estava lá o irmão capinando o mato do estacionamento da igreja. Eu acredito que até um terreno que foi emprestado para a igreja para servir de estacionamento. Estava lá o irmão capinando o mato. Denilson, o que é que você tem a ver com isso? Absolutamente nada. Mas esse sistema é o sistema que tem nos afrontado diariamente, tem nos ofertado uma pressão psicológica para que nós acolhamos esse sistema, aceitemos esse sistema, façamos parte desse sistema. E isso não está certo, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aguarde o próximo conteúdo e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E se você acha que a internet tem mais valor com o nosso canal do que sem o nosso canal, considere a possibilidade de você se tornar membro do canal Vigilante da Razão. Eu vou estar muito agradecido e um forte abraço para você. Tchau, pessoal.